natural, estabilidade, movimento amplo. Segura um pouquinho primeiro, vamos colocar os animais na toada para a gente fazer o comentário. Segundo cavalo, muito machado, se aproximando pela naturalidade da distribuição dos apoios, pela qualidade do movimento, da coordenação do primeiro cavalo. Dois cavalos aí realmente agradando muito. O terceiro cavalo divide o grupo, de boa margem, de bom movimento, mas foi devendo um pouquinho mais de adestramento. E o quarto e quinto já pegando mais o gesto. Quinto cavalo foi o que mais pecou na montada, na apresentação, na coordenação do movimento, também já pesando um pouquinho mais, com a tendência a puxar para o lado de dentro da pista quando a gente monta, e já fugindo um pouquinho mais, como vocês podem observar, do contato da boca. O cavalo à frente terminou mais reunido, terminou mais ajustado, terminou com a postura melhor, está mais descontraído na boca, está coordenando ainda melhor, distribuindo mais em relação ao cavalo de trás. Ele está ainda dissociando mais em relação ao animal de trás. Então a manutenção do gesto melhor, a estabilidade melhor, o ritmo e a regularidade da apresentação do quarto cavalo foi melhor, e sobretudo a qualidade da maciez e a qualidade do cômodo, onde o cavalo de trás também ficou devendo, juntamente com o adestramento, por isso foi a opção. E do terceiro e o quarto, aqui a gente tem uma crescente pelo movimento, pelo gesto em relação ao cavalo de trás, que é um pouquinho mais curto, um pouquinho mais limitado em relação ao cavalo curtido, que é mais amplo, tem a mão mais solta, corrige os anteriores do cavalo da quarta colocação quando visto por frente. Ele é mais correto nos seus aprumos, ele tem o equilíbrio do seu eixo corpóreo, equilíbrio da garupa, trabalho de perna, tanto visto de perfil, mas principalmente quando visto por trás é melhor em relação ao animal de trás. Ele tem toda a extensão, a flexão e o avanço do trabalho de perna melhor, a sustentação da frente ainda melhor em relação ao cavalo da quarta colocação. Ajuste um pouquinho melhor no cavalo de trás. O cavalo da terceira colocação já brigou um pouquinho mais no final do concurso, mas a qualidade da montada não atrapalha. A gente consegue aliviar a boca, ele tem dificuldade de reunir no terceiro cavalo, mas a condução é tão boa quanto o cavalo de trás. Então ele ganha pela maciez, ele ganha pela estabilidade, ele ganha pela amplitude, pela elasticidade, pelo equilíbrio, por isso foi a definição. Chegamos aqui na cabeceira do campeonato, os três cavalos de melhor gesto. Então aqui a gente faz a apartação pelo gesto e já vem definindo. O terceiro cavalo foi o que mais pecou no ritmo, na regularidade e principalmente no adestramento. O cavalo castanho terminou a prova mais reunido, o cavalo de trás com mais relutância, um pouquinho maior na boca, já brigando um pouco mais, com tendência a inverter um pouquinho mais a base do pescoço e já subindo um pouquinho mais no anterior. Dá uma reunida para mim, o primeiro apresentador, segura um pouquinho mais, vamos reunir a tropa. A gente já consegue observar. O primeiro cavalo reúne com muita facilidade. Segundo e terceiro, ele já tem uma reação, já parte um pouquinho mais na boca. Então os dois cavalos pecando um pouquinho mais na reunião. E entendendo o segundo, levando vantagem na coordenação, na sintonia de posterior com anterior, na chegada ao solo um pouquinho mais suave em relação ao animal de trás. E se a gente afinar, ainda um pouco mais associado no final do concurso, por isso foi a definição. E aqui os dois cavalos da cabeceira, o primeiro e o segundo, como disse, os dois cavalos apartados pela distribuição dos apoios e pelo movimento. O primeiro cavalo, se a gente afinar o olho, é ainda mais clássico em relação ao cavalo de trás, cavalo de melhor amplitude. Notem a mão dos dois cavalos, como o cavalo à frente tem a mão ainda mais solta, o cavalo de trás com frequência um pouco maior no anterior e já sobe um pouco mais o joelho e já peca na estabilidade da região das suas espadas. Então notem como é mais semicircular a mão do primeiro cavalo, a perna, como o jarrete, já tem um deslocamento um pouco mais linear, a garupa é mais equilibrada em função do trabalho de posterior mais potente e sobretudo ainda mais equilibrado em relação ao cavalo de trás. Então pontuando o cavalo de frequência mais baixa, que aproveita mais a passada, de melhor estabilidade, de margem ainda um pouco mais clássica em relação ao cavalo de trás, pela amplitude e pela frequência baixa, pela frente mais altiva. E quando a gente monta nos dois cavalos, é parabenizar o primeiro apresentador, um cavalo que agradou muito. A gente pode soltar a boca, pegar, entra na pressão e sai com muita facilidade. O cavalo de trás um pouquinho mais excitado, temperamento um pouquinho mais passado, quando já parte um pouquinho mais na boca em relação ao cavalo à frente, que já está mais descontraído, está mais fácil de ser conduzido e sobretudo mais fácil de reunir também. Então a melhor montada foi do primeiro cavalo, melhor gesto do primeiro cavalo, melhor ritmo e melhor regularidade também do primeiro cavalo, por isso a definição. Parabéns aos apresentadores e proprietários.